tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de 1,5%, enquanto o dólar é negociado em queda, seguindo o cenário externo favorável a ativos aí de risco. Os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgados hoje, aumentaram as apostas de uma pausa do ciclo de alta de juros por lá. E o bom resultado da Bolsa e do dólar também é puxado pelos dados de atividade econômica aqui do Brasil, porque o PIB do segundo trimestre desse ano cresceu 0,9% na comparação com o trimestre anterior e em relação ao mesmo período de 2022, a economia brasileira teve um crescimento de 3,4%. O resultado veio acima do esperado pelo consenso Refinitiv, tanto na base trimestral quanto na anual. A alta é explicada pelo bom desempenho da indústria e dos serviços. Já a agropecuária foi o único aí dos grandes três setores a recuar no trimestre. E eu conversei com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Norato, e ele avaliou esse desempenho do PIB. Vamos ouvir? Acho que são duas fontes principais de surpresa. O PIB agro, apesar de, como você disse, ter vindo negativo, nós esperávamos que a queda fosse ainda maior. Então, é correto dizer que, mais uma vez, mais um trimestre, o agro surpreendeu e trouxe esse PIB para cima. Isso do lado da produção, como nós falamos, né? E do lado da demanda, a grande surpresa foi o consumo das famílias. Nós esperávamos que o consumo estivesse perdendo um pouco de fôlego e ele passou ganhando tração, né? Eu até acho que isso é fruto de dois fenômenos muito claros. A queda da inflação, que a gente tem visto, isso está melhorando a renda disponível das famílias, e o mercado de trabalho que segue forte. A gente imagina que o PIB no segundo semestre deva ficar mais ou menos estável, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas mais ou menos estável, que é uma performance, digamos, mais pobre do que essa que foi do primeiro semestre. Mas acho que o grande ponto aqui, Muriel, é que essas surpresas de PIB têm sido recorrentes. Você tem acompanhado, vocês têm noticiado aí, e eu acho que isso dá um certo conforto, que a economia brasileira tem crescido mais do que os economistas, em média, nós estimamos. Isso é um bom sinal, de um modo geral, para o país, para a arrecadação, para as contas públicas e para o emprego. E o presidente Lula falou sobre o resultado do PIB do segundo trimestre e durante a cerimônia comemorativa, inclusive de 18 anos do programa Agro Amigo, lá em Fortaleza, o presidente Lula disse que o PIB precisa ser distribuído para todos os brasileiros e que o BNDES deve investir na indústria. Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e disse que o governo vai continuar brigando por uma taxa de juros mais baixa. A gente lembra que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic em 0,5% para 13,25% na reunião de agosto. Muito bem, o CNN Mercado volta às 1:55 da tarde com atualizações de hoje. Você fica agora com o grande debate com a Luciana Barreto.